conhecimento. Outra coisa que nós devemos sermos conhecedores de que nós estamos no período, no tempo, no comando, na direção do Espírito Santo de Deus. Nada virá de Deus a não ser pelo seu Santo Espírito. E nada melhor do que nós passarmos a aprender as coisas do Espírito, para que não venhamos cair em desgraça. Portanto, nesta noite, o tempo é muito pouco, mas se nós aprendermos uma só palavra, é muito bom. Eu gosto muito de mexer com a igreja. Para tirar esse hábito do cara chegar a sentar no banco e acabou. Põe a Bíblia de lado. Porque se nós nos comportarmos dessa forma, vamos ser exatamente iguais àqueles que o Senhor mandou Gideão dispensá-los. Porque nós estamos em uma guerra e nós somos soldados de Cristo. Jamais poderemos deixar a arma de lado. Vocês têm que aprender uma coisa. Todas as vezes que vocês chegarem na igreja, a posição é essa: Bíblia aberta. Porque ela não é para nós andarmos com ela aqui, não é. Ela é para nós andarmos com ela aqui. E para nós andarmos com ela aqui, precisamos ler, estudar, aprender. E nada melhor do que nós chegarmos na igreja e estar com nossa Bíblia aberta. Portanto, eu agradeço a vocês, em 2 Coríntios, que hoje nós vamos falar do fruto do Espírito, assunto muito conhecido e como deve ser conhecido na igreja. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. E a igreja vai ler, eu não vou ler, a igreja vai ler, porque a igreja tem que acompanhar o estudo e a aprendizagem da palavra. As mulheres leem os versículos ímpares e os homens os versículos pares. E solte a língua e fale alto, porque nós estamos falando com o Papai do Céu. Não é que ele seja surdo, mas nós levantamos as nossas vozes para tantas coisas, por que não na palavra? Então as mulheres irão iniciar. Leem o versículo ímpar e os homens os versículos pares, consequentemente. Por favor, comece, porque o tempo, o relógio não para. Era bom que o relógio parasse, mas não para, né? Rápido. Mulheres em pé e lá é a palavra, é em pé.
em pé, respeita a palavra. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Versículo 2: homens de pé, automaticamente. Pois sois a nossa casa, e nosso coração, conhecido como homens orgulhosos. Versículo 3: mulheres, Pois a nossa vida Ele pelo nosso mistério, explica, não profunda, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de prata, e de coração. assim é nós. homens, versículo 4: E é porque vem e demonstrar confiança em Deus, crescer por meio versículo 5: Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. muito bem, versículo 6: Paulo sois também capazes de ser unidos ao plano do testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra é espiritual, mas o Espírito dará. muito bem, podeis sentar. Vejamos o que verdadeiramente, porque é bom, gente, não é só ler. A palavra do Senhor é como a comida. Nós temos que mastigar bem para saborear, para saber verdadeiramente o sabor. Então, o que é que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1? Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de coração, de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Ora, gente, o que é que nós podemos aprender? O que é que essas palavras significam? O que é que o que foi lido significa? Muito simples. Muito simples. Nós somos a carta escrita por Cristo. Nós não necessitamos de andar com carta de apresentação. É o nosso comportamento, a nossa maneira de viver. É ela que manifesta, ela que mostra quem nós somos. Por quê? Isso nós recebemos de Deus.
O versículo 5 mostra a grande diferença do Velho Testamento, da velha aliança, para a nova aliança. Aqui é onde muitos dizem, não precisa ler a Bíblia não, porque se ler a Bíblia, a letra mata. Ó, ignorante. Tu não tem sabedoria? Vê Tiago. Vai lá na casa de Tiago. Que ele manda, tu não tem sabedoria, não peça a Deus. Que ele está indo para esse roxo. Porque aqui mostra que a letra amada, a lei mosaica, mas tenhamos cuidado, porque esta mesma lei ela foi escrita em nossos corações. Em nossos corações. E é escrita não com o dedo como Deus fez na pedra, mas é escrita com o sangue de Cristo em nossos corações. Muito bem. Então nós vamos continuar com nossas Bíblias abertas e vamos ver o fruto do Espírito, coisa que todos sabem, vamos repetir, vamos continuar aprendendo, para a gente saber, até distinguir uma vírgula de outra. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 5, verso 22 e o verso 23. A Bíblia diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos e amados irmãos e crianças, uma coisa eu vos peço, em nome de Jesus: quando vocês dobrarem os vossos joelhos, lembrem-se de pedir ao Espírito Santo de Deus: dai-me domínio próprio. Dai-me domínio próprio. Irmãos, muitos já se foram, e se foram mal, se deram também mal, porque fizeram tudo isso, mas não tiveram domínio próprio. Domínio próprio. Quem tem domínio próprio não empresta sua boca a Satanás, porque a única coisa que ele precisa é de uma boca. É de uma boca. Por isso que a Bíblia, Tiago, quando fala, cuidado na tua língua, cuidado, porque a única coisa que o diabo quer é uma boca, para ele ter acesso de se manifestar e fazer as suas barbaridades. É uma boca. Mas quem pede a Deus, quem pede ao Espírito Santo de Deus domínio próprio, não cai isso. Porque ele sabe perfeitamente dominar duas coisas: as suas emoções e os seus desejos. Eu gostei muito
do estudo da nossa irmãzinha ali. Faltou só uma pinceladazinha, mas no fim ela pincelou. Que é, gente, nós precisamos, nós necessitamos de domínio próprio. Por quê? O valor do domínio próprio. É porque nasce o desejo de nossos corações, vem sobre nós o desejo, a vontade, o anseio. Mas se nós clamamos ao Senhor e recebemos do Espírito de Deus o domínio próprio, nós vamos analisar cada desejo e cada vontade. Nenhuma ação nossa será posta em prática antes de passar por uma análise. Por quê? Porque nós temos domínio próprio. Glória a Deus. Domínio próprio. E aí, veja só, quantas e quantas vezes eu não li isso? Fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quantas e quantas vezes eu já li? Mas só agora, há poucos dias eu descobri que há uma classificação aqui no Fruto do Espírito. Depois teve quanto tempo? Mais de 50 anos? 40 e poucos anos, né? Envelheceu, tá? E fácil de nós entendermos. E aí vocês poderão dizer, mas irmão, que classificação é essa? É simples. Até irmão, gente, mas como, pastor? Mas está assim, é tão nítida que é só a gente parar para refletir. Porque, veja só, o amor, a alegria e a paz, a primeira classe, significa o quê? A nossa comunhão com o Papai do céu. Com Deus. Com Deus. Amor, alegria e paz. A segunda, longanimidade, bondade. Fidelidade. Fala de quê? Fala de quê? Longanimidade, bondade, benignidade. Fala de quê? Está exatamente dentro dos 10 mandamentos, os quais Jesus olhou e achou que a gente estava achando que era demais. Ele disse, não, façamos o seguinte, vamos, os dois somente. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a segunda classificação, ela refere-se ao segundo mandamento ordenado por Cristo. Amar, ter paciência com o seu próximo. Com o seu próximo. A terceira classe, mansidão e domínio próprio, refere-se a nós mesmos. A
nós mesmos. Somos nós que decidimos se queremos ser mansos e se queremos dominar os nossos desejos e as nossas emoções. É aqui onde muitos estão perdidos na casa do papai. Tu já pensou um filho perdido na casa do pai? É porque não é filho. Ele não foi ainda aceito por filho. Não foi. Porque ele esqueceu da mansidão e do domínio próprio. E quando nós esquecemos da mansidão e do domínio próprio, nós vamos ferir os outros. Nós nem vamos ter humanidade, nem divindade, nem bondade. Porque nós falamos sem pensar, sem refletir. E a palavra é como uma faca, é como uma navalha. A palavra machuca muito mais do que uma pancada. Glória a Deus. E quando nós não temos domínio próprio, o Espírito Santo de Deus não vai gerar em nós amor, alegria e paz. Gente, isso é uma sequência. São degraus dessa grande escada. E todas essas coisas estão ao alcance do homem. Deus não fez o homem e não deu ao homem o livre-arbítrio, o livre de escolha. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Cuidado com isso. Todos aqueles que, quantos homens de Deus, que diziam ser homens de Deus, não caíram, porque não tiveram domínio próprio. Glória a Deus. Amados, nós sabemos que neste mundo as ofertas é uma atrás das outras. Uma atrás das outras. Eu estou dizendo oferta, não é um chamado, eu estou dizendo coisas que tiram o homem da presença de Deus, coisas que tiram a mulher da presença de Deus. Todo dia bate nas nossas portas, em nossas portas, essas ofertas. Mas cabe a mim aceitar ou não. Se em mim estiver o domínio próprio. Glória a Deus. Ah não, mas por quê? Amados, o inimigo de nossas armas, das nossas almas, ele tem sempre suas armas preparadas, os seus dardos inflamados. Mas também todo aquele que é nascido da divina semente,
tudo. E é propriedade particular de Deus. Glória a Deus. Não é por isso que não vai chegar na porta dele as ofertas, vai. Mas se ele for depositário do fruto do Espírito, nenhum mal entrará na sua tenda. Glória a Deus. Não entra. Não entra. Interessante que pode até surgir na mente um pensamento maléfico. Mas né? Opa! Não. Isso não, porque meu negócio é com Jesus. Aqui ó. Tá bom. Gente, o problema é que se nós verdadeiramente passamos pelo processo, o qual é feito pelo Espírito Santo de Deus, se nós passamos por esse processo, se passamos, porque esse é o problema das igrejas. Esse é o problema das igrejas, não da agora, não, desde o princípio. Homens e mulheres em cima dos altares, dentro da casa do Senhor, sem ter passado pelo novo nascimento. Glória a Deus. Hoje pela manhã eu falei sobre isso. E não me canso de repetir. Quando eu faço a live, é a mesma coisa de quem não quiser assistir, por favor, desligue o seu aparelho. Se você não crê na palavra de Deus, feche, não perca seu tempo. Não estou falando para você. Porque, gente, quando é uma pornografia, quando é a palavra, esse crente é chato. Crente não, é a Bíblia, é Deus, na sua santidade, repreendendo aquilo que pode levar o homem e a mulher para o inferno. Glória a Deus. Aleluia. Não há mistério no Evangelho, e nem na palavra. O problema é que, quantas vezes você tem pegado a sua Bíblia diariamente, para ler e meditar, pelo menos um versículo? Não, eu sou crente, mas não precisa disso não. Precisa não. Porque você não precisa que você é crente. Se você fosse cristão, você precisa estar com ela pegada constantemente e clamando, chorando. Glória a Deus. Você não precisa ter um segredo. Mas no dia que você for um cristão, aí você vai saber a necessidade de conhecer a palavra do Senhor e viver nela. Glória a Deus. Para sentir a presença de Deus. Glória a Deus. E o gozo profundo da alma. Porque, irmãos, não pense, eu sou cristão, Jesus é comigo, está tudo ó. Não, meu irmão. Há uma guerra travada no interior do homem. Quando esse homem passou por esse processo, quando esse homem foi alcançado pelo seu dom gratuito de Deus, que é a sua graça, quando o homem passou e
Nascimento, começou a guerra interna. Por quê? Antes, ele era guiado e instruído simplesmente pela carne. Não tinha guerra nenhuma. Mas no momento que ele passa por essa transformação do Espírito Santo de Deus, não esqueçam, nunca esqueçam que nós, sem o Espírito Santo de Deus, nada somos. Glória a Deus. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Glória a Deus. Por quê? Passamos pelo novo nascimento. Ô bênção. Bênção. Mas começou a guerra dentro de nós. Interessante, somos nós que decidimos quem é vencedor dessa guerra. Somos nós. Por que somos nós? Porque Deus deu ao homem o poder de discernir, de decidir, de tomar decisão. Sou eu que devo decidir quem é vencedor dessa guerra interna. Glória a Deus. A carne ou o espírito? Sou eu que devo decidir. A carne sai, é o espírito. Pronto, acabou. Em tudo, gente, em tudo está a nossa decisão. Lembrem-se disso. Só há uma única condição pela qual o homem não decide. É quando Deus faz um chamado específico. Acabou. Você vem. Acabou. Você vem, acabou. Até o demônio vem. Chamado específico. Sem o chamado específico de Deus, o homem decide. Glória. É o homem que decide. Quero ou não quero? Mesmo eu tenho nascido de novo. Não, mas que vai dizer é a carne. Por isso que tem pastor severo, agora tem café de bola, que se envolve com mulher severa na igreja. Tanto aqui como fora, como no mundo. Porque a ímpio que tem uma vida mais equilibrada que muitos crentes. Eu não chamo cristão, não, cristão é outra coisa. Glória a Deus. Tem ímpio, olha. Tudo é que a Bíblia diz. O ímpio que cumpre determinadas coisas serve para ele como lei. Como lei. Que a pouca vergonha do homem é aqui lá fora. É aqui lá fora. Para os que verdadeiramente vivem e cumprem o fruto do Espírito e tem como arma principal o domínio próprio, está decidido. Ele já decidiu quem vence é o Espírito. Por isso que diz, rapaz, fulano, 20 anos, 30 anos de crente. Desviou. Desviou de quê? O cara nunca conheceu Cristo. Nunca teve um real encontro com Cristo. Glória a Deus. Veja o que aconteceu com Paulo. Veja o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Porque toda a perseguição de Paulo contra a igreja cristã era por selo a lei mosaica. Por selo. Zelo. Mas ele só foi escravo da lei até o momento
e que não teve um encontro real com Cristo. Mas no momento que ele teve o real encontro com Cristo, nunca mais ele foi o mesmo, Paulo. Glória a Deus. Nunca mais foi. Olha, e outra coisa, não pense que Paulo era um qualquer, não. Olha que tribo ele pertencia. Benjamim, povo de Deus. Mas por não conhecer Cristo, perseguiu a Cristo. Mas no dia que Jesus olhou para eles: vem cá, Paulo. Vem cá, Paulo. Por que você me persegue? Ficou lá no céu. No céu. Por quê? Pecador não pode ver Deus, né? Jesus é Deus. Qual é o Senhor com quem eu falo? Cego. Saulo, Saulo, tu persegue a Jesus do Nazareno, o Messias do prometido. Glória a Deus. Hã? Tu vai saber o que é sofrer por mim. Tu vai saber. Hã? E o Paulo de Tarso já saiu dali levado pelas mãos dos seus soldados. E o interessante, Jesus falava com o seu servo Ananias: ô Ananias, vem aí um cara aí atrás que vem cego, e tu vai lá orar por ele para ele enxergar. Eu disse: Senhor, e quem é? Paulo. Não sei tudo, que virou meu leão. Devora, já tem devorado muitos de nossos irmãos, mas é ele que eu escolhi. É ele que eu quero, ele é univalente. Deus não quer covarde. Os covardes voltem. Glória a Deus. E aí, queridos e amados, nunca mais Paulo foi o mesmo. Por quê? Porque teve o real encontro com Jesus. Real encontro com Jesus. Amados, quem tem o real encontro com Jesus, ele passa para pecar. Só vem até aqui. Ele é propriedade particular de Deus. Não pode passar. Está cercado, rapaz. Não é propriedade, de propriedade. Está cercado. Não passa. Não passa. Passa o bode. Porque não é ovelha. O bode passa. Nós precisamos ter esse cuidado. Ter esse cuidado. Eu vou deixar o estudo, é muito bom esse estudo. Eu vou deixar para os meninos aqui, tá certo? Porque eu não consigo dar estudo, porque é interessante. Eu não estou aqui para falar daquilo de um estudo que eu fiz. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. E quem dirige, quem dá a instrução e a direção é o Espírito Santo de Deus. Então eu começo e vou até onde ele manda, até onde ele deixa. Eu vou deixar para vocês saborearem. Eu fiz a comida e quero saborear vocês. Amém? Fiquem na paz.